capítulo 26 de Números, que é o quarto livro da Bíblia, que é o Antigo Testamento. Ele não anula o Novo Testamento, não anula tudo do Antigo Testamento, não. Deus é Deus e continua o mesmo Deus. Hoje, ele tem Jesus Cristo, que é o Filho dele, que é intercessor entre nós e ele. Nós oramos ao Senhor Deus, ele está escutando. Só que quando nós terminamos, nós pedimos em nome de Jesus, que Jesus interceda a Deus por nós, assim como Moisés intercedia pelos israelitas. Sempre que acontecia algo que Deus falava, eu vou exterminar os israelitas, eu vou matar todos eles, Moisés falava com ele, não faça isso. Sempre Moisés ia ali na frente e pedia que não. Hoje, quem pede é Jesus Cristo, que é o intercessor entre Deus e os nossos homens, seres humanos, por causa dos nossos pecados. Capítulo 26, versículo 1. Depois do flagelo é o quê? Mataram, né, pessoas aí, matou, você lembra que o filho, o neto de Arão, ele matou ali um casal. A propósito, o nome de israelita foi morto. O dia que estou fazendo com ele o pacto de paz. Esse será um pacto para o sacerdócio permanente para ele. Morreram por causa do flagelo. Somaram 24.000 pessoas morreram por causa do flagelo. Finéias, filho de Eleazar, filho de Arão. Finéias era neto de Arão, filho de Eleazar. O sacerdote levantou-se imediatamente do meio da assembleia, pegou uma lança, versículo 8 do capítulo 25 de Números, e foi atrás do homem de Israel para dentro da tenda e transpassou a ambos, ao casal, ao homem de Israel e à mulher, pelas partes genitais da mulher. Com isso o flagelo sobre os israelitas parou. Os que morreram por causa do flagelo que Deus deixou somaram 24.000 pessoas. Jeová disse então a Moisés: Finéias, que é neto de Arão, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, afastou do povo de Israel o meu furor. Furor, Deus fica furioso, porque não tolerou nenhuma infidelidade para comigo entre eles. Assim não exterminarei os israelitas na minha existência de devoção exclusiva. Deus falou que enquanto estiverem fazendo devoção extrema somente a Deus, ele não ia exterminar os israelitas, mas a vontade dele era de exterminar. Portanto, diga-lhes que estou fazendo com ele o meu pacto de paz, com Finéias, que era neto de Arão. Versículo 3. Esse será um pacto para um sacerdócio permanente, para ele, Finéias, neto de Arão, e para sua descendência, porque Finéias não tolerou infidelidade para com seu Deus, que sou eu, Jeová, Javé, Deus dos exércitos, e fez expiação pelo povo de Israel, matando aquele casal, e matou inclusive a mulher pela vagina ali, né? Que está aqui no capítulo 25 do livro de Números. Foi atrás do homem, versículo 8. Finéias foi atrás do homem de Israel para dentro da tenda de reunião de Deus e transpassou a ambos, ao homem de Israel e à mulher, pelas partes genitais dela. Então Deus já estava matando 24.000 pessoas. Finéias ficou irado e Finéias pegou ali a lança, foi lá, matou o casal, porque o que estava acontecendo? Imoralidade sexual, no versículo 1 do capítulo 25 de Números. Foi por isso, Deus ficou, as mulheres convidaram o povo para o sacrifício dos seus deuses, os deuses moabitas, que não era o Deus, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó, que não era esse Deus que a gente cultua, era outros deuses. Então, os homens, para fazer sexo e moralidade sexual, eles começaram a agradar outros deuses, e Deus não gosta disso. Então ele ficou muito irado, ele começou a fazer o quê? Jeová ficou furioso com Israel,
versículo 3 do capítulo 25, versículo 4, Jeová disse a Moisés: Moisés, pegue todos os líderes deste povo de Israel e mate-os e pendure-os diante de Jeová em plena luz do dia, para que a ira ardente de Jeová recue de Israel. Versículo 4 do capítulo 25 do livro de Números, do Antigo Testamento. Versículo 5, Moisés disse então aos juízes de Israel: cada um de vocês, juízes de Israel, deve matar os homens que começaram a adorar Baal de Peor, que é o deus Moabitas, por causa das mulheres. Versículo 6, mas bem naquele instante, um dos israelitas trouxe para o meio dos seus irmãos uma midianita de Midian, diante dos olhos de Moisés e de toda a Assembleia de Israel, enquanto eles choravam à entrada da tenda de reunião de Deus. Para você ver que um povo de Israel levou uma medianita, uma que cultuava outro Deus que não era o Deus que nós cultuamos. Jeová Deus, Javé Deus dos exércitos. Ele teve a audácia de levar essa medianita, que cultuava outro Deus, para a frente da Assembleia, para a frente da tenda de reunião de Deus, para a tenda de reunião de Deus. Mas quando no versículo 7 do capítulo 25 de Números, vendo isso, Finéias, filho de Eleazar, que Finéias era neto de Arão, levantou-se imediatamente do meio da assembleia, pegou uma lança, versículo 8, foi atrás do homem de Israel para dentro da tenda de reunião de Deus e transpassou o casal ao homem de Israel e a mulher medianita pelas partes genitais dela. Com isso, o flagelo sobre os israelitas parou. Os que morreram por causa do flagelo somaram 24.000 pessoas. Jeová disse então a Moisés: Finéias, filho de Eleazar, neto de Arão, Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, afastou do povo de Israel meu furor, porque não tolerou nenhuma infidelidade para comigo, Deus Jeová, Deus Javé, Deus dos exércitos, entre eles. Assim não exterminei os israelitas na minha insistência em devoção exclusiva. Deus insistia que tivesse devoção exclusiva somente a Ele. Deus até hoje quer isso, Ele quer isso, Deus até hoje quer isso, que devote exclusivamente a Ele, Deus Jeová, Deus Javé, Deus Exército, o Pai de Jesus Cristo. Vamos no capítulo 26, versículo 1. Depois do flagelo, Jeová disse a Moisés e a Eleazar, neto de Arão. Ele fala filho, mas é neto, porque Eleazar era filho de Arão mesmo, o sacerdote. Porque quando Deus matou Arão, o sacerdote, ele falou com Moisés assim: Moisés, tira a roupa de Arão, entrega para o filho dele Eleazar e ele vai morrer. Ele morreu. Por causa de quê? Porque Deus mandou Moisés e Arão conversar com a pedra. Não era bater na pedra para sair água, não. Foi por isso que Arão morreu. Então, fazer uma coisinha que você acha que é pouca, para Deus é muito. Versículo 2. Faça um censo. Um censo é contar quantas pessoas tem da Assembleia de Israel, de todos os de 20 anos de idade para cima, pelas suas casas paternas, contando todos os que podem servir no exército de Israel. Então, versículo 3. Planícies desérticas de Moabe, junto ao Jordão, na altura de Jericó, Moisés e Eleazar, o sacerdote, disseram, versículo 4, faça um censo, conte quantas pessoas dos que têm 20 anos de idade para cima, assim como Jeová deu a ordem de fazer a Moisés. Os filhos de Israel que saíram da terra do Egito foram, versículo 5, Ruben, primogênito de Israel, que é Jacó. Jacó, Deus mudou o nome dele para Israel. Os filhos de Ruben foram de Anoque, a família dos Anoquitas, de Palu, a família dos Paluitas. Versículo 6, de Esrom, a família dos Esronitas, de Carmi, a família dos Carmitas. Versículo 7, essas foram as famílias dos Rubenitas, de Ruben, filho de Jacó, e os seus registrados somaram 43.730 pessoas descendentes de Jacó e do filho dele,
primogênito, primeiro filho, Ruben. Versículo 8, o filho de Palu foi Eliabe. Versículo 9, e os filhos de Eliabe foram Nemuel, Datã e Abirão. Esses Datã e Abirão eram homens escolhidos da Assembleia de Deus. Eles lutaram contra Moisés e Arão junto também com um grupo de Corá. Lembra de Corá, que era primo deles? Quando lutaram contra Jeová. Versículo 10. Então a terra se abriu e os engoliu. Os filhos de Palu, os filhos de Eliabe foram Nemuel. Eliabe era o filho de Arão, aquele que ficou no lugar de Arão, que Deus matou Arão e mandou dar as vestes de Arão para o filho dele Eliabe, que o filho dele era Finéias, aquele que transpassou aí na vagina da mulher. Então, os descendentes dele, de Eliabe, foram Nemuel, Datã e Abirão. Estes Datã e Abirão, Nemuel não, tá? Nemuel não fez isso não. Eram homens escolhidos da Assembleia de Deus. Eles lutaram contra Moisés, falaram contra Moisés. E Arão, junto com o grupo de Corá, quando Corá era primo, quando lutaram contra Jeová. Versículo 10, então a terra se abriu e os engoliu. Engoliu aqueles que estavam lutando contra Deus, contra Moisés, que era Corá, Datã e Abirão, que eram descendentes aí de Eliabe, os filhos de Eliabe, o sacerdote de Deus. Versículo 10, então a terra se abriu e os engoliu. Quanto a Corá, morreu com os que o apoiavam quando o fogo consumiu 250 homens. De Corá morreu, consumido pelo fogo que Deus mandou. Mas 250 homens também Deus mandou fogo para consumir eles. Eles se tornaram um exemplo de aviso de Deus. Versículo 11. No entanto, os filhos de Corá não morreram. Versículo 12. Os filhos de Simeão, segundo as suas famílias, foram de Nemuel, a família dos Nemuelitas, de Jamim, a família dos Jaminitas, de Jaquim, a família dos Jaquinitas. Versículo 13, de Zerá, a família dos Zeraitas, de Saul, a família dos Saluitas. Versículo 14, essas eram as famílias dos Simeonitas, 22.200 pessoas. Versículo 15, os filhos de Gade, segundo as suas famílias, foram de Zefon, a família dos Zefonitas, de Agi, a família dos Agitas, de Suni, a família dos Sunitas. Versículo 16, de Osni, a família dos Osnitas, de Eri, a família dos Iritas. Versículo 17, de Arode, a família dos Aroditas, de Areli, a família dos Arelitas. Versículo 18, essas eram as famílias dos filhos de Gade, e os seus registrados foram 40.500 pessoas, todos descendentes de Jacó. Deus pegou cada filho de Jacó, de Israel, que Deus mudou o nome de Jacó para Israel, ele foi fazendo tribos. Versículo 19, os filhos de Judá foram e Onã. No entanto, e Onã morreram na terra de Canaã. Versículo 20, e os filhos de Judá, segundo as suas famílias, foram de Selá. Selá é uma pessoa. A família dos Selanitas, de Pérez, a família dos Perezitas, de Zerá. Zerá é uma pessoa, então a família dele era os Zeraitas. Igual eu sou aimoreense. Quem nasceu em Morés é aimoreense. No caso seria, se eu sou filha de Lúcio, Lucianitas. Versículo 21. E os filhos de Pérez foram os de Esron, a família dos Esronitas, de Amu, a família dos Amulitas. Versículo 22. Essas eram as famílias de Judá, e os seus registrados foram 76.500 pessoas. Versículo 23. Os filhos de Issacar, segundo as suas famílias, foram de Tolá, a família dos Tolaitas, de Puvá, a família dos Punitas.
Versículo 24. De Jesubé, a família dos Jazubitas. De Sihom, a família dos Sinronitas. Versículo 25. Essas eram as famílias de Sacar, e os seus registrados foram 64.300 pessoas. Versículo 26. Os filhos de Zebulão, segundo as suas famílias, foram de Zered, a família dos Sereditas, de Elon, a família dos Elonitas, de Jalel, a família dos Jaleitas. Versículo 27. Essas eram as famílias dos Zebulonitas, e os seus registrados foram 60.500 pessoas. Versículo 28. Os filhos de José, segundo as suas famílias, foram Manassés e Efraim. José que estava no Egito, José. Versículo 29. Teve 2 filhos, Manassés e Efraim. Versículo 29. Os filhos de Manassés, neto de José, os filhos de Manassés, filho de José, foram de Maquir, a família dos Maquiritas, e Maquir se tornou pai de Gileade. De Gileade, a família dos Gileaditas. Versículo 30. Estes foram os filhos de Gileade. De Lizer, a família dos Iezeritas. De Eleque, a família dos Elequitas. Versículo 31. De Assirel, a família dos Asrielitas. De Siquém, a família dos Siquemitas. Versículo 32. De Semida, a família dos Semidaitas. De Efé, a família dos Eferitas. Versículo 33. Zelofeade, filho de Efer, não tinha filhos, apenas filhas mulheres. E os nomes das filhas dele eram Zelofeade, eram Mala, Noa, Ogla, Milca e Tisra. Versículo 34. Essas eram as famílias de Manassés, e os seus registrados foram 52.700 pessoas. Versículo 35. Estes foram os filhos de Efraim, segundo as suas famílias, de Sutela, a família dos Sutelaitas. De Bequer, a família dos Bequeritas. De Tan, a família dos Tanitas. Versículo 36. E estes foram os filhos de Sutela, de Herã, a família dos Heranitas. Versículo 37. Essas eram as famílias dos filhos de Efraim, e os seus registrados foram 32.500 pessoas. Esses foram os filhos de José, segundo as suas famílias. José que estava lá no Egito como, o segundo, tinha o rei do Egito, e ele era o segundo, José, que era filho de Jacó, que Deus mudou o nome dele para Israel. Versículo 38. Os filhos de Benjamim, era irmão de José, de pai e de mãe. Segundo as suas famílias foram de Bela, a família dos Belaitas, de Asbel, a família das Asbelitas, de Airão, a família dos Airamitas. Versículo 39. De Sefufã, a família dos Sufamitas. De Ufão, a família dos Ufamitas. Versículo 40. Os filhos de Bela foram Arde e Naamã. De Arde, a família dos Arditas. De Naamã, a família dos Naamitas. Versículo 41. Esses foram os filhos de Benjamim, irmão de José, por parte de mãe e de pai, segundo as suas famílias, e os seus registrados foram 45.600 pessoas. Versículo 42. Esses foram os filhos de Dan, segundo as suas famílias. De Suão, a família dos Suamitas. Essas eram as famílias de Dan, segundo as suas famílias. Versículo 43. Os que foram registrados de todas as famílias dos Suamitas foram 64.400 pessoas. Versículo 44. Os filhos de Asser, segundo as suas famílias, foram de Ismnar, a família dos
Initas, de Isvi, a família dos Isvitas, de Berias, a família dos Beritas. Versículo 45, dos filhos de Esberias, de Eber, a família dos Eberitas, de Malquiel, a família dos Malquielitas. Versículo 46, o nome da filha de Asser era Sera. Versículo 47, essas eram as famílias dos filhos de Asser, e os seus registrados foram 53.400 pessoas. Versículo 48, os filhos de Naphtali, segundo as suas famílias, foram de Jazel, a família dos Jazelitas, de Guni, a família dos Gunitas. Versículo 49, de Gezer, a família dos Gezeritas, de Silém, a família dos Silemitas. Versículo 50. Essas eram as famílias de Naphtali, segundo as suas famílias, e os seus registrados da família de Naphtali foram 45.400 pessoas. Versículo 51. Este é o total dos registrados dos israelitas, 601.730 pessoas israelitas. 52, versículo 52. Depois Jeová disse a Moisés, versículo 53. Moisés, a terra deve ser dividida entre esses aí, 601.730 pessoas, como herança, de acordo com a lista dos nomes. Versículo 54. Para os grupos maiorais, você, Moisés, deve aumentar a herança, e para os grupos menores, você deve reduzir a herança. A herança dada a cada grupo deve ser proporcional ao número dos registrados. Versículo 55. No entanto, a terra deve ser distribuída por sortes. Por sortes. Sortes, jogos de azar. Sortes. Eles devem receber sua herança de acordo com os nomes das tribos dos seus pais. Versículo 56. Cada herança será determinada por sortes e distribuída entre os grupos maiorais e os menores. Versículo 57. Estes foram os registrados dos levitas, segundo as suas famílias, de Gerson, a família dos Gersonitas, de Coate, a família dos Coatitas, de Merari, a família dos Meraritas. Versículo 58. Essas eram as famílias dos levitas, a família dos Libinitas, a família dos Hebronitas, a família dos Malitas, a família dos Musitas, a família dos Coraitas. Coate se tornou pai de Anrão. Versículo 59. E o nome da esposa de Anrão era Joquebede. O nome da esposa, no versículo 59 do capítulo 26, a esposa de Anrão era Joquebede, filha de Levi, teve como sua esposa no Egito. Então Joquebede era filha de Levi, e Levi teve a Joquebede com a sua esposa lá no Egito. E ela deu Anrão filhos chamados Arão, Moisés e Miriam, irmã deles. Arão que morreu, que Deus matou, Moisés, Deus continua falando com ele, e Miriam também Deus matou. Versículo 60. Arão tornou-se então pai de Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Versículo 61. Mas Nadab e Abiú morreram por terem apresentado fogo ilícito perante Jeová. Lembra que eu li que eles foram fazer um fogo? Jeová não tinha mandado. Eles fizeram, Deus matou eles na fogueira, matou eles com fogo, jogou fogo neles e matou. Eles estão riscados. Versículo 62. O total dos registrados foi de 23.000 pessoas, todos do sexo masculino, de 1 mês de idade para cima. Eles não foram registrados junto com os outros israelitas, porque não deviam receber nenhuma herança entre os israelitas. Versículo 63. Esses foram os registrados por Moisés e Eleazar.
o sacerdote, quando registraram os israelitas nas planícies desérticas de Moabe, junto ao rio Jordão, na altura de Jericó. Versículo 64. Mas entre eles não havia ninguém que tinha sido registrado por Moisés e Arão, o sacerdote, o sacerdote, que Deus matou, no censo dos israelitas, feito no deserto do Sinai. Versículo 65. Pois Jeová tinha dito a respeito deles: sem falta morrerão no deserto, de modo que não sobrou nenhum daqueles homens, a não ser Calebe, filho de Jefuné, e Josué, filho de Num. Então, Deus só deixou vivo Calebe e Josué. Então, vamos depois para o capítulo 27. Até a próxima.